Alegria receber essa celebração de 13 anos da Agência Pública, aqui na PUC de São Paulo, nessa parceria com o curso de jornalismo. E eu vou passar, então, as palavras, o microfone para a professora e vice-reitora da universidade, professora Ângela Cavenaghi Lessa. E ela está falando aqui, vai falar em nome da reitora, que depois a Ângela vai explicar o que aconteceu. Então, obrigado, Ângela, por você estar aqui com a gente. Eu vou falar de pé, porque eu falei para o Fábio, eu estou me sentindo meio baixinha, então, assim, eu me sinto melhor. Eu gostaria de dar a todos, a todas e todos um bom dia. Gostaria de dizer também que estou muito feliz e honrada com esse convite. O convite foi feito para a reitoria. A nossa reitora, como o nosso diretor, o Dr. Fábio Cipriano disse, ela está com problema de saúde na família, o marido dela caiu andando aqui em Perdizes, quebrou não só o pé, como também a mão, e teve que fazer uma cirurgia ontem, né? E eu acho que me ocorreu agora que esse é um tema, uma pauta importante para vocês que estão sempre investigando causas importantes, a questão da mobilidade na cidade, né? Quem tem problemas para andar, e mesmo quem não tem, as nossas calçadas é um verdadeiro descaso, né, o que acontece. Então, talvez fique aí uma sugestãozinha para vocês pensarem e investigarem o que acontece. Bom, mas, de qualquer maneira, eu quero dizer que, para a PUC, isso é um evento importante, primeiro porque acolhemos o Departamento de Jornalismo, que tem uma marca muito importante na formação acadêmica dos nossos alunos, mas também, e principalmente, uma formação de valores e de princípios. Então, não é só a questão acadêmica, mas o que é realmente ser um cidadão crítico, né, que investiga, que vai a fundo daquelas causas que estão afetando as pessoas e que, por muitas vezes, são meio que apagadas, naturalizadas. Então, é um prazer, mais uma vez, estar aqui com o professor Fábio Cipriano, que não só é do Departamento de Jornalismo, mas também é o nosso diretor da Faculdade de Filosofia, Comunicação, Letras e Artes. Quero dizer também que a professora Amália, como vocês devem saber, essa reitoria ela se define como uma reitoria democrática e que acolhe a todas, a todos e todos. A gente presta muita atenção e procura sempre acolher, principalmente aqueles que estão à margem, que estão sendo invisibilizados. E, então, democracia é o nome da PUC, né? Vocês, quando entram aqui nesse espaço, vocês veem as marcas da nossa resistência, da nossa luta. Então, eu acho que é importante frisar que esse é nós estamos juntando aqui, né, dentro da PUC, a direção, o curso de jornalismo e acolhendo com muito orgulho vocês, né, que da pública, que temos rapazes também, mas principalmente mulheres, né, e então que estão fazendo esse jornalismo investigativo, independente, que eu acho que, mais uma vez, são marcas da democracia. Se não formos independentes, estaremos sujeitos às narrativas das demais mídias e essa não é a posição que nós queremos ter. Então, eu gostaria de, mais uma vez, dar a todos um bom dia, que é muito prazer a gente ter vocês aqui dentro de um ambiente crítico e democrático. Até mais. Obrigada. Senta, pode.
Obrigado, Ângela. Lembrando que as fundadoras da Pública, a Marina e a Natália, são ex-alunas nossas, né? Então, vou passar a palavra agora para o Rômulo, que representa o Centro Acadêmico Benevides Paixão, de jornalismo, que foi fundado na época que vocês estavam aqui. Então, bem-vindo, Rômulo. Bom dia a todas, todes e todos. Cumprimento também quem está assistindo a gente pela TV PUC. Eu sou o Rômulo Santana, queria começar com uma autodescrição. Sou um homem pardo, de cabelos cacheados, uso uma armação grossa e visto um conjunto verde-bandeira e um tênis de couro. Sou aluno do 3º semestre de jornalismo, com bolsa integral pelo ProUni, e é uma política pública que possibilita a chegada de pessoas periféricas como eu a espaços de elite acadêmica, como a Pontifícia. Atualmente, ocupo o cargo de Relações Públicas do Centro Acadêmico Benevides Paixão do Jornalismo. E, em nome do BNE, gostaria de parabenizar a agência pública por seus 13 anos. Anos esses de resistência frente ao jornalismo hegemônico, defendendo os direitos humanos, a democracia e, sobretudo, a democratização do acesso à informação. Destaco a brilhante atuação de Marina Amaral, Natália Viana e Tatiana Merlindo, que zelam e zelaram, assim como o CA, pelo protagonismo feminino. Dentre os trabalhos importantes, a Pública apresentou para o mercado do jornalismo iniciativas inovadoras, dentre eles o fact-checking, conhecido como truco, que representa a democratização do acesso à informação, e além das notícias em Creative Commons, permitindo que qualquer um possa replicar qualquer conteúdo em seu site de forma gratuita. Neste evento, a nova gestão do BNE se apresenta para a comunidade acadêmica como um novo centro acadêmico. No último ano, essa organização se permitiu ausentar de pronunciamentos importantes, se absteve de convites para debates democráticos, não realizou frentes para defender os interesses dos alunos bolsistas e financiados, como eu, no que diz respeito aos acessos a políticas de mantimento. O novo BNE se compromete com a luta pelos direitos dos alunos do jornalismo, pela imersão acadêmica de seus estudantes, a fim de criar proximidade com os mais variados campos de atuação da profissão e tendo como prioridade posicionamentos em defesa da democracia, da pluralidade daqueles que frequentam esses espaços. Agradeço ao Fábio Cipriano, diretor da Faculdade de Artes, Filosofia e Comunicação e Letras da PUC, que vem apoiando a revitalização do nosso centro acadêmico e cedeu parte do seu tempo de apresentação para que tivéssemos essa fala. Encerro com um convite à comunidade puquiana para que se unam ao BNE e construam conosco uma nova consciência de universidade. Obrigado. Bom, então, agradecendo a benção de abertura, a gente pode sair, que eu vou passar para a Natália, que vai conduzir agora o resto. Obrigado, gente. Bom evento. Bom dia, pessoal. É sempre muito bom estar aqui na PUC. É sempre muito bom encontrar velhos colegas, né? Reencontrar coisas que fizeram parte da nossa vida, né? Benevides Paixão. E é sempre bom lembrar para mim e para a Marina Amaral, cofundadoras da agência pública, que a gente estudou aqui, né? A nossa jornada de jornalismo começa aqui. A minha mais do que ela, acho que ela já era jornalista quando eu veio estudar aqui. E também é muito bom, a gente ficou muito feliz ali na direção de fazer aqui na PUC, porque, obviamente, nós todos sabemos que esse ano a gente comemora 60 anos do golpe militar, de 1964, e esse foi um espaço muito importante de resistência, um espaço muito importante de construção da democracia e de resistência à ditadura. E continua sendo, né, nesse momento em que a gente vive uma ameaça muito complexa à democracia, uma ameaça que vem de todos os lugares, uma ameaça que vem do uso da tecnologia e como ela atravessa as nossas vidas. A Pública ela foi fundada há 13 anos atrás, numa salinha de fundo aqui na Barra Funda. O fato dela existir há 13 anos, uma organização independente, que não é ligada a nenhum grande grupo, ninguém é rico, ninguém, e que a gente ter conseguido manter a Pública por 13 anos já é uma grande vitória. Já é algo para ser celebrado. É por isso que a gente resolveu que a gente deveria fazer esse evento e ficamos muito felizes de compartilhá-lo com vocês e de compartilhar nesse espaço.
a Pública, além do mais, como uma organização independente que existe nesse momento do tempo histórico, que é o momento da transição para o digital, ela é uma organização constantemente em renovação e em se pensar, né? A gente não fundou um jornal em que você sabia qual que era o formato, qual que era a distribuição, como é que eram os modelos de negócio, para onde exatamente você deveria apontar. Então, faz parte do fazer a Pública, a gente sempre está refletindo sobre o contexto social, o contexto político e o contexto tecnológico, de como o jornalismo está chegando nas pessoas. E isso é uma conversa constante, a gente tem que reinventar a Pública todo ano. Então, esse ano, para esse evento, a gente resolveu convidar vocês a fazer parte dessa reflexão. E a gente fez uma curadoria, a gente pensou nas mesas de debate, justamente que são discussões sobre alguns dos principais desafios para o jornalismo, nesse momento de agora, e também para a sociedade. Não é à toa que a gente vai começar falando de desinformação e também da intersecção e das ameaças que as novas tecnologias, ou que o uso das novas tecnologias representam à democracia. E vamos começar, assim, em alto nível, com duas acadêmicas de ponta nesse tema, que eu e todo mundo da Pública admiramos muito, então preparem-se que vocês vão receber aí uma aula. Eu vou chamar aqui ao palco a Letícia Cesarino, que é antropóloga, professora da Universidade Federal de Santa Catarina e assessora especial de Educação e Cultura do Ministério de Direitos Humanos e da Cidadania. E chamo também a Nina Santos, que é diretora do Alafia Lab, é coordenadora geral do Desinformante e pesquisadora do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Democracia Digital e no Centre d'Analyse de Recherche francês da Universidade Panthéon-Assas. Bem-vinda, professora. Microfones a postos. Eu já vou começar começando, mas antes eu queria só dizer a vocês que quem quiser fazer perguntas, no final da nossa conversa, a gente vai fazer uma curadoria dessas perguntas e eu vou ler as perguntas para as convidadas. Levantem a mão, que o Danilo vai dar para vocês o papelzinho. E aí vocês anotam as perguntas e aí a gente segue o papo. Eu vou começar no dia 25 de janeiro deste ano. Dia 25 de janeiro, a gente viu, segundo o pesquisador Pablo Hortelado, mais de 185 mil pessoas na Avenida Paulista apoiando o ex-presidente Jair Bolsonaro, que sofre investigações, né, por ter, supostamente, engendrado aí uma tentativa de golpe de Estado. Foi um público muito grande, que surpreendeu muita gente, e que, segundo revelação da própria agência pública, muitas dessas pessoas foram incitadas aí, ou acabaram indo também por ondas de desinformação. Uma delas, que era eram fake news, né, desinformação sobre abusos sexuais no Marajó, informações descontextualizadas, exageradas e fake news foram impulsionadas com pagamento por políticos bolsonaristas para insuflar a multidão, inclusive aí a paulista. A minha primeira pergunta é o seguinte: isso, nós que cobrimos desinformação, vimos muito nas eleições, vimos muito no pós-eleição. Mas, hoje em dia, como é que está estruturada essa máquina de desinformação bolsonarista e o que mudou desde as eleições de 2022 e da eleição do presidente Lula? Quem começa? Alguém quer começar ou eu que mando? Eu que mando. Então, vamos lá, Letícia. Vamos lá. Antes de passar para a pergunta, eu quero, claro, né, falar do prazer que ter recebido esse convite, estar aqui com a Natália, a Nina. Finalmente as conheci pessoalmente, porque na pandemia a gente interagiu muito, ficamos até amiga, mas assim, não conhecia no offline ainda, né? E além da Marina e o resto do pessoal, quero parabenizar a Pública, assim, mesmo porque não é fácil, né, no mundo
midiático, que hoje é comandado pela economia da atenção, onde agências como a pública têm que literalmente nadar contra a corrente, né, ter sobrevivido bem, né, com uma força e uma credibilidade muito grande depois desses 13 anos. E, na verdade, eu e a minha editora, que é a Editora Book, que lançou meu livro O Mundo do Avesso, temos um presentinho para vocês, que é um cupom de 30% para estar comprando livros no Ubu, não só meu livro, é a Pública. O cupom, não sei exatamente até quando vale, mas certamente hoje está valendo. Então, quem está aí de olho naquele livro que estava um pouco acima do orçamento, já pode considerar tá pedindo. É um tremendo livro. Isso. A Maria queria ter vindo, né? A Maria Delbu, acabou que ela não pôde vir de última hora, mas também manda os parabéns para vocês. Bom, com relação... e outra... rapidinho. É porque coincidiu dessa semana ser a Mostra Cinema de Direitos Humanos, que a minha assessoria organiza, né, lá no Ministério dos Direitos Humanos. Então, tem abertura hoje à noite, que vai coincidir com a mesa de vocês, mas, a partir de amanhã, até o final da semana, na Cinemateca aqui em São Paulo, tem os filmes, né? O homenageado desse ano é o Silvio Tendler, e vai ter filmes deles, filmes de criança, tem a mostrinha infantil também, tudo com a temática transversal de direitos humanos. É só entrar lá no site da mostra e ver a programação. Bom, vamos lá. A questão da ecologia da desinformação, né, ela se alterou bastante com a saída, né, do Jair Bolsonaro da presidência, né? Esse é um primeiro ponto que eu gosto sempre de destacar, porque, embora os canais continuem aí, os influenciadores continuem aí da extrema-direita, muitos deles se tornaram parlamentares ou foram reeleitos, né? Então, esse ecossistema em si ele está firme e forte, né? Embora ficou um tempo ali latente, muito por conta, um pouco escondido, né, do 8 de janeiro e todo o backlash que veio em cima por conta, né, das investigações, etc. Mas eu acho que o 25 de janeiro mostrou, né, e que foi uma nova reiteração dessa transposição da multidão online para a multidão offline, que era uma característica, sempre foi muito... do modo de organização e mobilização da extrema-direita, essa retroalimentação, né, entre as multidões online e offline. Eles têm que ir para a rua periodicamente, e aí eles filmam, fazem os vídeos e tal, e jogam de novo no ecossistema online, e aí eles vão, né, retroalimentando essa ideia, que tem muito de viés de confirmação de que eles são o povo brasileiro, o verdadeiro, né, os verdadeiros... né, a imagem real do povo, que é o que dá lastro, inclusive, para a alegação de que as eleições foram fraudadas, né, de que olha quanta gente que o Bolsonaro ainda consegue pôr na rua, como assim ele não foi eleito, né, se o Lula não consegue botar esse tanto de gente na rua. Agora, foi essencial, de fato, ele o Jair Bolsonaro ter saído daquela posição de mediador que ele ocupava, estando, né, no cargo da presidência. Assim, eu não quero me estender demais, já vou passar a palavra para a Nina, mas o que a gente observava nas pesquisas durante o mandato era que o simples fato dele estar na presidência dava uma força de articulação entre dois públicos que hoje ele não tem, ou está mais fragmentado, né, que é justamente esse público mais subterrâneo, né, que eu, com um grupo de pesquisa lá da UFBA, mapeamos, né, durante o mandato, que é esse que está no WhatsApp, no Telegram, nos grupos mais fechados, onde aí sim, né, esses intermediários e seguidores têm um discurso extremista mais explícito, um discurso antivacina, conspiratório mais explícito, e que é metade dessa ecologia, né, porque a outra metade está na superfície da internet, está no Instagram, está no YouTube, né, está no Facebook, nos próprios buscadores do Google. Então, essa parte da força, na minha opinião, né, da extrema-direita com uma força midiática política tem a ver com esse acesso a esse amplo espectro da ecologia de mídia que conecta desde o conteúdo mais extremo, que seria até potencialmente ilegal, passível de punição, até um conteúdo mais moderado, que circula, inclusive, às vezes até na grande mídia, ou que a grande mídia passa pano, como se fossem duas coisas separadas, mas quando a gente olha de um ponto de vista até computacional, a gente vê que, na verdade, a mesma ecologia é uma ecologia que se retroalimenta e que o Jair Bolsonaro tinha um papel muito importante de estar regulando quando ele era presidente. Então, é bom, né, que ele não esteja mais nessa cadeira, mas o que a gente observa hoje é que essa mediação ela é feita por outros atores, né, principalmente os parlamentares,
né, da extrema-direita, mas também veículos aí de comunicação, influenciadores, etc. Então, a gente mudou, continuou o mesmo, mas mudou, né? E mudou enquanto continua o mesmo, então o desafio ainda está colocado, e o 25 de janeiro mostrou que eles são capazes de rearticular, né, toda a ecologia, de novo, dado um contexto adequado. Acho que é isso. Obrigada. Acho que eu vou fazer só uma perguntinha antes de passar para a Nina, que é o seguinte: você disse que o Bolsonaro, enquanto presidente, conseguia articular esses dois campos, mas a minha pergunta é assim: é por quê? É por conta do cargo ou é por conta da quantidade de recursos que ele conseguia mobilizar para diferentes canais? O que mudou? E principalmente a coisa do financiamento. Acabou o dinheiro ou eles continuam, né, se valendo de recursos públicos? Ótima pergunta. São os dois aspectos, né? O aspecto mais comunicacional, propriamente dito, porque, por exemplo, não tinha como a imprensa convencional, que está na superfície, que é o centro, na verdade, do sistema de mídia de superfície, não cobrir Jair Bolsonaro. Não cobriu o que ele falava, né? Até chegaram a ponto de estar se humilhando ali no cercadinho durante um tempo, porque, poxa, a imprensa precisa cobrir né, o presidente. Então, tem esse aspecto, né, dele centralizar a economia da atenção como um todo. Hoje, isso, claro, né, ele ainda tem que ser coberto, mas a gente vê hoje numa outra chave já, ele não tem esse controle. E aí a questão da estrutura, da materialidade mesmo, né, que ele tinha, que a extrema-direita tinha quando estava no poder, né, de estar tentando utilizar ali os recursos do Estado para o seu benefício. Eu acho que o exemplo mais dramático disso foi realmente durante as eleições, né, e eu acho que ainda vai aparecer mais coisas, né, mas é uma força política que tem muito financiamento. Tem muito dinheiro, cabe à pública e demais agências estarem desvendando isso. Mas você pega uma produtora como o Brasil Paralelo, gente, aquilo ali não é um modelo de negócio, sabe, empreendedor que veio do zero, assim, né? Isso para dar só um exemplo mais gritante, né? Então acho que tem muito, de novo, eles estão nadando a favor da corrente também nesse sentido, né? Não só no sentido da lógica da economia da atenção em si, mas também de formas de financiamento que passa ao largo do modo como a imprensa profissional, por exemplo, as universidades, né? Os antigos mediadores do mundo pré-digital se financiam. Então, tem muita coisa ainda, eu acho, para a gente desvelar e descobrir em torno dessa base material da extrema-direita também. Obrigada, estaremos investigando. Nina, a mesma pergunta e, principalmente, assim, a conversa do bolsonarismo mudou? Essa é uma boa questão e eu acho que tem muito a ver com isso que Letícia estava falando, da complexidade desse ecossistema que a extrema-direita e o bolsonarismo, especificamente, conseguem mobilizar, que é um ecossistema que não só ele é muito grande e muito forte, como ele é também muito diverso. Então, a gente está falando de canais de mídia social, a gente está falando de bases de dados gigantescas que são usadas através de aplicativos de mensagem, e a gente está falando também de sites de produção, invenção ou replicação, aí vocês podem escolher, de conteúdos que vão publicando simultaneamente. Então, essa coisa de você ter, entre muitas aspas, fontes de informação que viram referência, que geram links para serem compartilhados, seja via mídias sociais, seja aplicativos de mensagem, e a mobilização que se consegue fazer a partir disso é muito impressionante. E uma pesquisa que eu fiz, já está ficando, tudo fica datado muito rápido agora, né? Então, a pesquisa é de 2020, mas eu analisei quais eram as fontes de informação que as pessoas que se colocavam pró e contra Bolsonaro, naquele momento, lá no começo da pandemia, citavam, né, no Twitter. E tinha uma coincidência de só 30% de fontes entre quem era pró e quem era contra. Mais de 60% das fontes eram completamente diferentes. Então, isso mostra também como é que o nosso ecossistema comunicacional está fragmentado hoje. E aí isso acaba tendo também essa retroalimentação da qual Letícia estava falando, de que as pessoas têm uma visão de mundo, escolhem fontes de informação
que reforçam essa visão de mundo. Tem uma outra camada, que é uma camada um pouco mais estrutural, de como as plataformas e os algoritmos também recomendam esses conteúdos, e isso vai se reforçando paulatinamente. Sobre a questão da narrativa, né, dos argumentos e do que mudou desde as eleições, me parece que a gente tem mudanças significativas e que muitas delas servem para fortalecer o campo da extrema-direita, no sentido de que agora eles são oposição. Isso tem uma facilidade, né? Porque você tem um inimigo comum, você não está no poder, você não está sendo constantemente julgado e sendo colocado em escrutínio público. Então, isso cria uma coesão no campo. Eu acho que até quando a gente olha a partir do campo progressista, a gente sabe que hoje a gente tem muito mais divergências internas e dificuldades de articular do que a gente tinha quando a gente estávamos todos, né, na oposição e tinha um inimigo comum, algo comum a ser construído, que era tirar a extrema-direita do poder. Então, estar nesse lugar de oposição acaba também criando um certo nível de coesão, e eu acho que eles estão cada vez mais habilidosos na percepção de que a desinformação ela serve como algo pontual, ou seja, a questão da Ilha dos Marajós, que você mencionou, a questão das vacinas, a questão, sei lá, do kit gay, toda a discussão comportamental, etc. Mas, sobretudo, a desinformação ela tem um efeito a longo prazo. Ela vai se sedimentando e ela vai criando uma percepção de mundo enviesada ou completamente falsa, a depender, né, da escala da coisa, que vai se perpetuando ao longo do tempo. Então, evidentemente, o combate a esse ecossistema ele passa assim por desmentir coisas factuais específicas, e a gente não pode abrir mão disso, de ter a informação factual correta, mas passa também por uma discussão sobre como é que a gente constrói uma visão de mundo compartilhada, baseada em minimamente em conhecimentos, em linguagens comuns, né? Como é que a gente constrói o mundo comum que Hannah Arendt fala a partir de bases compartilhadas? Acho que esse é um grande desafio. E já vi o respiro, mas eu não falei nem bom dia, gente. Foi só para não perder o gancho de Natália, mas bom dia, é um prazer imenso estar aqui comemorando os 13 anos da Agência Pública, especialmente discutindo esse tema que nos move tanto, com mulheres que eu admiro muito. Muito obrigada. Muito obrigada. A Nina colocou uma questão que é uma questão existencial. Eu acho que eu vou trazê-la depois, mas antes eu vou dizer o seguinte. Nós temos aqui um público majoritariamente de estudantes de jornalismo, e olhar o ecossistema de informação... Quer dizer, eu estudei na PUC eu me formei em 2000, faz tempo, dá para saber a minha idade. E o ambiente, ou seja, o mercado de trabalho, o ambiente de informação era completamente diferente. Hoje a gente está num ambiente de informação que é fragmentado, que você tem tanto experiências bacanas como a Agência Pública, como experiências como o Terça Livre do Orlando Santos, que eu não recomendo que vocês vão trabalhar para ele, porque podem acabar sendo investigados. Mas uma das características também desse ambiente é que a gente também acaba vivendo em bolhas. A gente também acaba se informando só por um conjunto de sites e organizações que não conversa com o outro. E aí eu queria perguntar para vocês se há uma maneira objetiva da gente entender qual que é a percepção do brasileiro sobre o 8 de janeiro. Os manifestantes que foram para Paulista, houve uma pesquisa ali, e para 88% deles, Bolsonaro venceu as eleições. Então, eu queria perguntar para vocês, professoras, se isso é algo a respeito do que nós jornalistas, deveríamos nos preocupar. Existe uma percepção social grande, significativa no Brasil, de que as eleições foram fraudadas? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é: em que isso reflete na credibilidade da democracia sob a visão do povo brasileiro? E depois tem uma pior ainda, que foi você que chamou, mas
Mas eu vou começar por essa. O que você me diz, professora? Sim, essa questão é muito importante, porque uma das coisas que a gente percebe, que é um dos argumentos do meu livro também, que para mim ficou muito claro diante, né, das pesquisas que a gente fez, é que todo ecossistema extremista ele é necessariamente conspiratório. O extremismo e o conspiracionismo eles são dois lados da mesma moeda, porque o conspiracionismo ele é o índice, o sinal do desengajamento, da confiança social com relação aos mediadores do sistema democrático, da esfera pública, etc., que era um modelo hegemônico no mundo pré-digital. Esses mediadores, com todos os problemas que a gente sabe que a Globo tem, etc., era um sistema organizado a partir desse centro. A plataformização da esfera pública muda muito. Eu não vou falar que acaba com isso, porque eu diria que esse modelo de mídia pré-digital ainda é o centro, o jornalismo profissional, etc. Mas existe uma crise de confiança social muito grande na mediação, nem é no conteúdo em si, naquilo que media a democracia. Então, não só a esfera pública, no campo da mídia, mas no campo das instituições da democracia representativa, sendo o TSE, que é aquela instituição que organiza o próprio pleito eleitoral, que está no centro dessa desconfiança. Então, claro, as teorias da conspiração mais radicais, assim, os códigos das urnas foram entregues para a Venezuela, que é algo que tinha em 2018 essa daí, e olha que eles ganharam a eleição de 2018. É uma que circulava bastante, é o caso mais extremo, mas, de novo, a gente tem que ver como uma ecologia. Então, é todo um espectro. Você tem desde a conspiração, fraudemia, códigos entregues para a Venezuela, grande conspiração globalista para fraudar as eleições no Brasil, até o espectro, aquela parte do espectro mais moderada, que é onde esses agentes do que eu chamo do recrutamento, da camada de recrutamento da extrema-direita, que é quem incute a desconfiança no cidadão comum e arrasta ele mais para perto da borda desse ecossistema, onde ele pode ser capturado por um canal mais extremista, de uma radicalização maior, que são esses 88% que estavam na Paulista, que se materializaram fisicamente ali, que têm certeza que as eleições foram roubadas. Eu diria até que esses aí assusta porque é muita gente. Mas nem é o problema maior. O problema maior, na minha visão, é o resto do espectro, que está, às vezes, numa disposição conspiratória light, e eu acho que, infelizmente, a pandemia contribuiu muito para isso, mas que essa disposição pode ser ativada num momento de exceção, como um período eleitoral. Então, não é que aquela pessoa é extremista o tempo todo e vai para a Paulista a hora que o Jair Bolsonaro chamar, mas num contexto eleitoral, que é um contexto de exceção, de perigo, a antropologia trabalha muito isso, como contextos liminares, onde um presidente está deixando o cargo, mas o outro ainda não entrou, são, por definição, contextos de perigo. Aí, essa disposição conspiratória pode ser ativada. E, na pesquisa que a gente fez em 2011, ali no meio de 2011, quando teve aquele 7 de setembro, que ele falou que não ia obedecer Alexandre de Moraes mais e tal, ali a gente viu nos conteúdos, nos ecossistemas dele, nos públicos deles, claramente a passagem de uma ênfase de um discurso conspiratório ligado à pandemia para um discurso conspiratório ligado às urnas, primeiro com aquela campanha do voto impresso, que foi ali logo no final do primeiro semestre de 2021. Ali você vê as mesmas pessoas que estavam envolvidas numa disposição conspiratória ligada à pandemia passam muito facilmente para uma outra ligada à conspiração eleitoral. Isso, a literatura sobre teoria da conspiração, que eu também trabalhei bastante, inclusive em projetos internacionais, tem poucos consensos nessa literatura, mas um deles é de que, se a pessoa está numa disposição conspiratória, seja a teoria da conspiração que foi, o conteúdo não interessa, ela tem uma probabilidade muito maior de estar passando para um outro tipo de narrativa conspiratória, mesmo que sejam coisas diferentes. Num caso, você está falando de vacina, do outro, você está falando de urna eletrônica. Mas é o afeto, é a disposição subliminar mesmo da pessoa que potencializa essa transição. Então, eu diria que esse é o problema. A gente tem que estar atuando para frear esse caminho da desconfiança para a radicalização no meio dele. Porque, quando a radicalização já aconteceu, gente, existe uma irreversibilidade grande, é igual seita.
É muito difícil. Tem uma coisa até da termodinâmica que eu trabalho no meu livro, que diz respeito a trajetórias de reversibilidade que, de fato, ocorrem. É muito difícil você desprogramar alguém uma vez que a pessoa entra numa seita, por exemplo. Eu digo isso porque existem analogias que são feitas, claro, não é qualquer aderente à extrema-direita, mas aqueles aderentes, as pessoas que aderem de forma mais radicalizada a isso. Então, a agência pública, né, outras agências que não estão no centro da grande mídia, como o Globo, etc., são absolutamente centrais, porque as pessoas que já estão ali no meio do caminho, elas às vezes nem assistem Globo mais, às vezes nem estão, né, já estão desengajadas do centro do sistema, mas ainda existe uma possibilidade de disputa na camada de recrutamento, que é essa camada intermediária. Então, eu sempre, né, repiso isso, né, fortalecer a diversidade, a competição das agências de comunicação, das agências de jornalismo, dos comunicadores, né, dos influenciadores, nessa camada, para interceptar, né, esse fluxo de captura e de recrutamento que a extrema-direita faz com as pessoas que ainda não foram radicalizadas, mas já começaram aquele caminho de desconfiança, né, e de desengajamento do centro do sistema. Obrigada, professora. Um luxo já entrevistar as duas ao mesmo tempo. Para mim também é um luxo. Estava aqui anotando um monte de coisa. Eu, enfim, concordo muito com os elementos que Letícia trouxe. E eu acho que um dos elementos que jogam um papel muito relevante nesse caminho, né, entre a desconfiança e a radicalização, que a Letícia estava colocando, são justamente as fontes de informação, né? E aí isso tem a ver com o que você estava falando das bolhas, enfim, do que se chama de câmaras de eco também, porque eu acho que hoje tem 3 elementos que são muito importantes na maneira como as pessoas consomem informação. Um primeiro elemento são as escolhas pessoais, né? As pessoas têm um nível de liberdade de escolha do que elas vão consumir. Eu acho que é importante até ressaltar isso, porque eu vejo que, muitas vezes, nos debates sobre desinformação, combate à desinformação, combate ao discurso de ódio, a gente acaba caindo numa chave muito tecnodeterminista, né? Como se a tecnologia determinasse absolutamente tudo, o que nos leva a leituras como a gente tinha, sei lá, nos anos 2010, 2012, de que o Twitter ia liberar os povos oprimidos, porque pela simples existência do Twitter, ou de que o WhatsApp vai enterrar a democracia, como a gente chegou nos anos 2020. Eu acho que não é nem bem um, nem bem outro. Não é a existência social de uma determinada tecnologia que gera processos. As tecnologias, evidentemente, não são neutras, elas embutem nelas uma série de modelos de sociedade, mas é o uso dessas tecnologias digamos assim, juntamente, né, com a estrutura delas, que vai gerar determinados impactos sociais. Então, acho que é importante a gente dizer que tem um nível de escolha, as pessoas têm preferências, né? E eu acho que esse é o primeiro elemento da escolha das fontes de informação. Tem um segundo elemento, que são uma série de desigualdades que a gente tem no nosso país, então, desde desigualdades mais estruturais até desigualdades mais conjunturais. Então, a questão do gênero, a questão da raça, a questão da idade, a questão da renda, tudo isso interfere na maneira como as pessoas consomem informação. E tem um terceiro elemento, que é a própria estrutura desses ambientes digitais, sobretudo dos ambientes digitais plataformizados, né? A gente está falando de uma possibilidade infinita que se abre com esses ambientes digitais, inclusive possibilidades muito positivas, mas a gente está falando de uma realidade concreta que a gente tem hoje, que é um espaço digital plataformizado, extremamente centralizado em torno de poucas empresas, que são extremamente intransparentes, né, que acabam decidindo regras do que vale e do que não vale no debate público, do que se torna visível, do que não se torna visível para as pessoas, com base em critérios que não são, digamos assim, para dizer de uma maneira bem leve, que não tem o interesse público como uma meta final, né? Então, a sobreposição disso, né, dos interesses pessoais, da estrutura social e da estrutura dessas plataformas digitais, acaba gerando fenômenos de escolhas informativas, dietas informativas, que, muitas vezes, eu acho que acabam facilitando esse caminho que Letícia estava comentando, de levar da desconfiança para a radicalização. E isso tem muito a ver com o questionamento às instituições, no caso, ao processo eleitoral, que é um momento central da sociedade democrática. Então, quando a gente tem, né, um ecossistema comunicacional que acaba favorecendo que as pessoas fiquem presas em torno de fontes de informação que estão o tempo inteiro questionando, né,
seja via teorias da conspiração ou não, a legitimidade de determinadas instituições sociais, a gente acaba tendo um processo que, enfim, escalona, como é que se diz, vai aumentando exponencialmente e é muito difícil de conter, né? Então, eu acho que o elemento do ecossistema, ou seja, como as pessoas se informam, como as pessoas formam as suas visões de mundo, como é que elas decidem. O que está acontecendo? É uma eleição legítima ou uma eleição roubada? E, sobretudo, o que eu tenho que fazer em relação a isso? Eu tenho que ir para a rua ou eu não tenho? Esse é um elemento que me parece central da gente considerar. Muito bem. Já que a gente está falando de eleições, acho que eu vou pegar primeiro a Nina e perguntar, o TSE ele fez uma normativa, né, recentemente, determinando como o IA pode ou não pode ser usado, a inteligência artificial. Inteligência artificial é algo que tem sido muito debatido. Eu queria perguntar para vocês, quais são as reais ameaças do uso de inteligência artificial nessas eleições em relação à desinformação, e se essa provisão do TSE vai funcionar, funciona ou não funciona, e quais, enfim, se há problemas com ela. Bom, se vai funcionar, a gente pode deixar marcado para novembro um novo debate, mas, de fato, esse é um tema que está colocado numa série de eleições que vão acontecer esse ano, né? Esse é um grande ano eleitoral no mundo, tem, enfim, mais de 60 eleições, e o uso de inteligência artificial está na frente de linha assim, dos debates em todas as realidades. Então, eu acho que a primeira coisa é dizer que é um fenômeno muito novo e que eu acho que o Brasil sai na frente ao tentar estabelecer regras para lidar com isso, né? Não ignorar o problema e tentar estabelecer ali limites. Basicamente, até onde eu acompanho isso, o TSE ele estabeleceu 2 regras para a questão de IA. Uma primeira regra, que é a regra da rotulagem, ou seja, todo o conteúdo que usar a inteligência artificial ou processos sintéticos de produção de informação precisam estar identificados, precisam estar rotulados. As pessoas precisam ser informadas que isso foi usado. Tem ali algumas exceções, quando são edições muito pequenas de imagem, etc. Porque, assim, a gente precisa se dar conta que a gente usa IA muito no nosso dia a dia, né? Então, assim, se alguém aqui tira uma foto do celular, vai lá no editor do celular e bota lá edição inteligente, pincelzinho inteligente que vai deixar a foto mais bonita, aquilo é IA. Então, também, se a gente pedir para todo o conteúdo desse tipo ser identificado, a rotulagem vira inócua, porque você vai rotular absolutamente tudo. Então, a ideia dessa rotulagem é que os conteúdos que, de fato, né, usarem algum tipo de manipulação mais pesada do conteúdo sejam identificados. E tem uma segunda regra, que aí é uma proibição, que diz respeito especificamente à questão dos deepfakes, né? Então, são basicamente essas 2 regras que estão estabelecidas pelo TSE. Me parece que são regras interessantes, são regras bem-vindas para as eleições desse ano. Novamente, eu acho que a gente precisa ser muito cauteloso a gente precisa, na verdade, ter 2 cautelas que podem parecer contraditórias, mas não são. Uma cautela é de não cair no tecnodeterminismo, de querer proibir absolutamente tudo. Eu acho que essa não é uma solução boa. Eu acho que, quando a gente simplesmente proíbe o uso de determinadas tecnologias, muitas vezes a gente está fechando o olho para o problema. A gente diz assim, não, está proibido, como se ninguém fosse usar, e a gente não se dá o trabalho de entender, de fato, quais são os limites, quais são os riscos que estão colocados. Então, acho que essa é uma cautela que a gente tem que ter. A outra cautela é, de fato, entender que existe um potencial de dano gigantesco com o uso dessas novas tecnologias, e a gente precisa tentar cercar esses danos de uma série de proteções. Um exemplo concreto. A gente acabou de ver, nas eleições da Indonésia, por exemplo, um uso de inteligência artificial combinada com o uso de chatbots. Então, você tem perfis artificiais, né, perfis automatizados para conversar com as pessoas, só que, ao usar inteligência artificial para programar esses perfis, você consegue fazer com que esses perfis eles pareçam muito mais reais e eles sejam muito mais dificilmente identificados enquanto artificiais, né? Hoje em dia, se a gente está falando de um chatbot simples, você está ali conversando, você percebe que aquilo, assim, a partir de um certo nível, né, de letramento digital, você percebe que você está falando com algo, com uma máquina, né, que tem respostas prontas, etc. Só que
a inteligência artificial, sobretudo a inteligência artificial generativa, gera uma possibilidade de você ter respostas infinitas, personalizações infinitas, você criar personas específicas que vão conversar com as pessoas. Então, isso, de fato, por exemplo, me parece que é algo que pode ser muito nocivo. Para além da questão do deepfake, especificamente, a gente tem visto muitos casos, inclusive, de uso de áudio, né? Mais do que quando se fala de deepfake, se pensa muito em vídeo, e, de fato, os vídeos são muito impressionantes. Mas a gente tem muitos casos de uso de áudio, né? Áudios que são criados e que acabam gerando repercussões políticas muito graves. Então, acho que esse é um desafio aí que está colocado. Acho que as regras que estão colocadas nesse momento, elas são bem-vindas no sentido de que são uma tentativa de lidar com o problema, mas acho também que a gente está assim, enxergando 3% do problema e que, de fato, a gente vai precisar discutir isso muito mais daqui para frente. Obrigada. Uma das questões que o TSE acho que proibiu é ligações que emulassem a voz dos candidatos, assim, que dá para a gente perceber o tamanho da encrenca em que a gente está se metendo. Porque teve o caso lá do Biden, né? Soltaram um chatbot de voz, né? Uma gravação falsa, enfim, não era um chatbot porque não tinha interação, né? Falando que tinha sido alteradas as datas de uma das primárias, que era para o pessoal não ir votar. Aí já naquele dia... Com a voz do Biden. Com a voz do Biden. Talvez tenha sido inspirado, não sei se foi inspirado por esse evento específico, mas é algo que pode estar atuando na supressão de votos, né? Que nos Estados Unidos já é uma tendência há muito tempo, porque o voto é opcional, né? Tem aquele sistema indireto, mas no Brasil isso não era muito comum, mas aconteceu em 2022, né, com as operações da Polícia Rodoviária Federal, etc., que é algo que o TSE parece que também está atento, porque uma das resoluções, inclusive, prevê que o poder público local disponibilize mobilidade suficiente no domingo para as pessoas poderem votar, né? Por que é uma tendência? Porque a primeira extrema-direita claramente está agindo assim, né? E, na medida em que as eleições vão ficando cada vez mais polarizadas, ou calcificar, a polarização se calcifica, para usar aí o termo do livro do Trauman e Nunes, fica uma margem muito estreita, né? E as pessoas... Fica mais difícil você mudar. As eleições ficam numa margem mais estreita, então, às vezes, uma ação pontual pode acabar definindo, quem sabe, né, um resultado de uma eleição, e fica cada vez mais difícil você mudar a opinião da pessoa, né, porque ela está muito arraigada. Então, ao invés de mudar a opinião, você vai agir num plano mais meta, digamos assim, para dissuadir aquela pessoa, né, o eleitor do seu oponente, de votar, ou encorajar o seu oponente a ir votar, que é também um uso que pode ser feito desse tipo de ferramenta. Agora, com relação à questão da inteligência artificial, o que eu acho? Ontem o Moraes até lançou, né, o Centro de Enfrentamento à Desinformação e Defesa da Democracia dentro do TSE, em colaboração com a PGR, com a OAB, com os tribunais regionais também, para estar justamente implementando, né, essas novas resoluções. E, de fato, a questão da IA está muito no centro, né? E isso eu acho ruim, porque eu acho que se queimou uma etapa, se pulou uma etapa. Eu acho que quando o 2630 foi enterrado ano passado, com todo esse lobby, não só da extrema-direita, mas das próprias plataformas, que não permitiram que o PL avançasse. Só um contexto, né? O PL das fake news, que pretendia regulamentar as plataformas digitais. Isso, ou seja, regulamentar não IA, o que vem antes da IA, né? A mídia social, a algoritmização, os vieses nas arquiteturas algoritmas que são prejudiciais, né, a construção desse mundo comum aí que a Nina falou, é um problema que já existia desde muito antes, e isso não foi ainda abordado, não foi endereçado pela questão política, né, a impressão que eu tenho é que meio que se deixou isso de lado, possivelmente o 2630 vai ser fragmentado em outros PLs mais específicos, já está acontecendo, né? Por exemplo, a questão dos direitos autorais já saiu do 2630, a questão da criança e adolescente também está saindo do 2630, e a IA, talvez ela está aparecendo como, então vamos deixar isso para lá, vamos para a IA, que é algo que ainda a gente consegue regular, a gente consegue, né? Então, o PL do Pacheco, que eu esqueci o número agora, mas que é o PL da inteligência artificial, ele está avançando, ele possivelmente poderá ainda ser votado e aprovado, e o TSE, com essas resoluções, ele vem muito com a IA no centro, né? Porém, a gente que estuda desinformação,
né? Sabe que, claro, né, o Moraes até usou uma metáfora que eu acho correta, ele falou que a IA vai anabolizar a desinformação. Ou seja, não vai ter necessariamente uma ruptura qualitativa no modo como a desinformação funciona, mas vai aumentar a velocidade, a escala, a popularização, barateamento da desinformação eleitoral proposital, das operações coordenadas de influência, etc. Então, né, a coisa está caminhando por aí, então eu acho que são válidas. Né, são válidas as medidas, embora elas valem para as campanhas oficiais, e, de novo, a gente sabe que boa parte da desinformação vem das campanhas não oficiais, até de milícias digitais, e hoje a gente tem mercenários digitais. Na verdade, também já existia antes, né? Os famosos jovens da Macedônia que faziam os fakes para o Trump, não por ideologia, mas simplesmente para ganhar. Né? E os deepfakes vão continuar, né? Porque hoje em dia se diferencia o deepfake do cheapfake. Né? O deepfake é esse que o TSE proibiu, que é um modelo de IA que faz vídeos, áudios, enfim, imagens que são muito realistas, né? Com pessoas reais, mostra a pessoa falando uma coisa que ela de fato não disse, né? E tem o outro lado disso também que já começou a acontecer nos Estados Unidos, que é o Trump negar uma gravação real dele dizendo algo e ele negar, não, isso aí é IA, não falei isso. Né? Tem o outro lado também. Mas o deepfake ele já fazia efeito. Gente, os áudios de vozes imitando Jair Bolsonaro em 2018. Tem gente que simplesmente sabe imitar a voz, e as pessoas da internet estão distraídas, estão num viés de confirmação. Né? As fotos da Janja, que não era a Janja, mas e daí? Num público bolsonarista, aquela mulher vai passar como a Janja, e se não for a Janja, tanto faz, porque todo mundo sabe que a Janja, né, age daquele jeito, que ela não é a Michelle, etc, etc. Então, é isso. A IA ela vem num ecossistema de desinformação que já está consolidado, onde muita gente já tem uma predisposição para acreditar mesmo no deepfake. Né? Então, sim, ela vai anabolizar, ela vai aumentar a escala, a velocidade, o barateamento. Eu acho que uma aí sim, algo que pode ser novo nessas eleições, como são eleições municipais, e aí está barata, né, está acessível, está fácil, a gente pode ter, talvez, um nível de desinformação nas eleições subnacionais que não tinham tanto antes, embora já tivesse na nacional. Né? Mas, enfim, toda resolução, né, toda novidade regulatória nesse campo eu acho que é válida. Eu acho que o TSE está se vendo até obrigado a agir onde o legislativo não está agindo, e eu acho que é uma tendência que vai continuar, porque o legislativo está simplesmente praticamente parado, né, nessa questão da regulação, por razões óbvias também, porque eleições interessam a eles, né, as próprias pessoas que vão votar essas leis de regulação de eleição. Mas, eu acho que eu estou um pouco na vibe da Nina aí. Vamos ver o que vai acontecer, porque tudo são experimentos. Inclusive, acho que o próprio TSE, né, vê isso como uma experimentação para ver o que funciona bem, o que não funciona, como que isso vai ser implementado nos tribunais regionais, e, a partir daí, aperfeiçoando a legislação. Né? Acho que o que tem de positivo é essa disposição do TSE, dos tribunais regionais, de estar aperfeiçoando esse tipo de regulação. Obrigada. Eu acho que eu vou pular para a questão existencial aí, porque, enfim, já passa da metade da nossa conversa. Queria lembrar para vocês, quem quiser fazer perguntas, por favor, levante a mão. Danilo vai lá entregar. Oi? Tem que ser por escrito. Levantem a mão, gente. Tragam as perguntas, daqui a pouco eu vou abrir para as perguntas. A pergunta é o seguinte: a fragmentação das câmeras de eco da desinformação interessa e dá lucro. Ou seja, hoje em dia, você criar um site hiperpartidário, ou um canal hiperpartidário, uma página no Facebook, no Instagram, dá dinheiro. Não interessa, na economia atual digital, a unificação das percepções de mundo, a qual a Nina falou e que a Letícia também observou. Para quem está fazendo jornalismo hoje e pensando no jornalismo do futuro, eu acho que uma das questões mais essenciais
nós voltaremos a ter uma percepção única de mundo? Isso vai acontecer? Ou será que a fragmentação veio para ficar? E a gente está sendo apenas, sei lá, nostálgico, dizendo como era bom quando todos achávamos a mesma coisa, que a mesma coisa está acontecendo ao mesmo tempo. Ó, vai lá, Nina. Eu vou. Eu acho que eu recolocaria... Só, deixa eu fazer uma observação sobre a pergunta anterior, que eu acho que Letícia trouxe um ponto muito interessante, que é, apesar das resoluções do TSE serem muito importantes, o processo legislativo é essencial do meu ponto de vista. Tá? Eu queria só ressaltar isso, porque eu acabei não falando, mas eu acho que, enfim, estamos no contexto eleitoral, as resoluções podem cumprir um papel, mas o processo legislativo de produzir regras coletivamente sobre a questão das plataformas digitais, IA e demais, são absolutamente essenciais, só ponderar isso. E aí, voltando para essa questão, Natália, eu acho que eu recolocaria ela no sentido de para que a gente quer voltar a ter uma visão única do mundo? Por quê? Assim, isso faz sentido como? Porque eu acho que tem uma parte de nostalgia, assim, do meu ponto de vista, e que às vezes aponta para um lugar que a gente não lembra, mas que não era, às vezes a gente esquece, mas não era tão confortável assim, né? Se a gente pensar na realidade de comunicação pré a popularização da internet no Brasil, ali na década de 90, uma das bandeiras que mais era colocada era a democratização dos meios de comunicação, e isso era colocado com base no fato de que a gente tinha poucos grupos comunicacionais, concentrado na mão de poucas famílias, com visões de mundo muito similares e que grande parte da população brasileira não se via representada na forma como os meios de comunicação cobriam o que acontecia no nosso país. Então, a gente tinha uma comunicação que era muito mais centralizada, que talvez fosse muito mais poderosa na construção de uma visão de mundo unificada, talvez fosse muito mais fácil construir esse tal mundo comum. Mas, por outro lado, tinha muita gente que se via excluída disso. Então, quando a gente olha para a realidade atual, em que, de fato, me parece que o nível de fragmentação que a gente chegou é muito problemático, a saída, do meu ponto de vista, não pode apontar para trás, ela tem que apontar para frente. A gente vai precisar encontrar um modelo que consiga nos permitir uma vida em sociedade, eu acho que, no fundo, é isso, então, que consiga nos dar algum nível de coesão social e de compartilhamento, né, de visões de mundo, mas que, ao mesmo tempo, consiga também abarcar um processo que eu espero que seja inexorável, que é o processo de inclusão de uma série de vozes e de atores sociais que estavam completamente excluídos das camadas de visibilidade social. Então, é nesse sentido que eu acho que o digital ele tem um lado muito positivo, porque ele permite para qualquer pessoa criar ali entre muitas aspas, um veículo de comunicação, enfim, uma maneira de se comunicar com o mundo, o que, evidentemente, não significa que essas pessoas necessariamente vão ser ouvidas. Tá? A democratização do poder de fala não é a democratização do poder de escuta, então as pessoas podem falar, mas não necessariamente vão ser escutadas. De toda forma, a gente tem uma série de outras vozes que vão emergir nesse espaço digital. A gente tem um ecossistema de mídias periféricas, um ecossistema de mídias negras, um ecossistema de mídias feministas, enfim, independentes de forma mais geral, né, que vão emergir nesse espaço digital e que se potencializam a partir dele. Eu acho que isso é extremamente positivo. Por outro lado, o fato de que qualquer pessoa pode publicar o que quiser no espaço digital também é extremamente problemático. Então, eu acho que o desafio que está colocado para a gente não é necessariamente voltar a essa visão única de mundo, né, a história única, mas entender como a gente pode avançar para um modelo de comunicação, de espaço comunicacional, que consiga combinar, né, a criação desses espaços compartilhados de conhecimento, ao mesmo tempo em que abarca esse nível de diversidade e de pluralidade. Isso, evidentemente, não é nada fácil, não está dado, e também não me parece que seja uma questão apenas comunicacional. Né? A gente está falando centralmente de conseguir fortalecer
determinadas instituições e determinados princípios da vida em sociedade e fazer com que eles se reflitam no ecossistema comunicacional. Então, acho que é uma discussão que acho que a comunicação tem um papel central, então aqui tem muitos estudantes, eu acho que vocês todos e todas têm um papel central em construir esse debate, mas ele é um debate que tem que passar por todas as esferas da construção democrática, do meu ponto de vista. Ou seja, é bem difícil. Muito. Letícia, qual a solução? Eu concordo com tudo que a Nina falou, acho que eu vou só complementar, talvez, com uma visão mais antropológica, né, que eu sou antropóloga de formação, e tenho uma tese forte, né, com a qual eu trabalho, de que o corpo social ele só existe, não vou dizer de forma coesa, mas assim, ele só existe de forma não bifurcada, não rompida, né, não deflagrada, quando as pessoas têm simultaneidade, né? Ou seja, todo mundo está vendo, ouvindo, né? Tem as mesmas referências, vamos colocar assim, né? O Gabriel Tardi, que é um autor bem importante, ele trabalha essa questão da simultaneidade como a base realmente do corpo social. E o que as plataformas fazem? Elas vão quebrando essa simultaneidade, né? Porque, claro, boa parte da população brasileira, vamos colocar assim, ainda tem as mesmas referências. Pode ter visões diferentes sobre a questão X ou Y, mas existe aquela referência em comum. Né, o que era a novela da Globo ali, nos anos 70, nos anos 80, todo mundo assistia, sei lá, na Amazônia até o Rio Grande do Sul, todo mundo via a mesma novela, embora tivessem visões diferentes ou até interpretações diferentes dos mesmos fatos. A questão é que, né, os próprios vieses ali do modelo de negócios, do tipo de segmentação que as arquiteturas algorítmicas incitam, né, ela desestrutura um pouco isso até você chegar ao ponto extremo, que dá o título do meu livro, né, que chama Do Mundo do Avesso, onde você até tem uma referência comum ao fato, mas você tem a visão invertida, né, que é antropologicamente o caso extremo de diferença que existe, que é esse que você vê lá um fato relativo ao Lula, né, e os bolsonaristas vão ver de um jeito, e o pessoal da esquerda vai ver de uma forma exatamente contrária a isso. Existe uma base, né, para isso na teoria da informação, da cibernética, para estar falando desses casos extremos. Isso, claro, existe, pode existir na sociedade, o problema é quando isso começa a ocupar muito espaço na esfera pública, né, essas visões invertidas, porque isso pode levar, né, esse caso extremo de diferença pode virar um antagonismo deflagrado, como aconteceu outras vezes na história. Os dois melhores exemplos que eu gosto de trazer é a Reforma Protestante, né, de 16, que desencadeou quase um século de guerra civil na Europa, que foi catalisada por uma revolução midiática, que foi a prensa mecânica, né, e o fascismo, né, que é uma deriva de feedback positivo, de viés de confirmação, sem nenhum controle, aonde, né, esse antagonismo... também teve a ver com a popularização do rádio, não teve? No caso, a mídia mais relevante ele foi o Hitler, o governo dele chegou a usar o rádio do povo, né, que ele chamava, levava para cidadezinhas pequenas ali, que trazia só aquela voz, né, e levando a visão do senso comum a essa visão extrema, que é ter esse inimigo, que é a causa de todos os problemas, etc., que no caso foi os judeus, né, e se você eliminar ele, está tudo resolvido. Então, isso soa familiar, né, em alguns segmentos, não todos, né, da extrema-direita, mas justamente aqueles segmentos mais extremos. E essa bifurcação do corpo sociotécnico que os algoritmos ajudam, claro que não é só o algoritmo, né, é a máquina em interação com o usuário humano que vai levando a esse viés de confirmação. E essa bifurcação é aonde a gente não quer chegar e é onde a democracia liberal foi justamente instituída para mediar esse tipo de contradição, impedir que isso aconteça, mediar essas contradições. O modelo de democracia que a gente tem hoje, ele não é antigo, ele é do pós-guerra, né? E ele é justamente o próprio sistema de direitos humanos também, né? Ele é uma reação a um evento extremo que foi o fascismo histórico, isso aí não tem nem 100 anos, né? Então, com o desafio das mudanças aí no ambiente de mídia, né, como que a gente pensa formas de estar reequilibrando identidade e diferença, né, dentro da camada de mídia. Então, em parte, eu acho que é isso que a Nina falou, né, não é voltar, mas reintroduzir diferença, reintroduzir diversidade para estar equilibrando esse viés excessivo, né, da extrema-direita rumo a um povo, né, uma forma certa de ser brasileiro, etc., etc. E, para isso, tem várias
né, formas de atuar. Uma delas é a própria regulação do ambiente de mídia das plataformas, que a gente falou aqui, que está um pouco em suspenso, mas acho que vai caminhando de uma forma ou de outra. Outra, fala-se também na questão da educação midiática, né, que atuando ali no usuário comum, vamos colocar assim, mas o que eu considero crucial, de novo, é a camada intermediária, que é a camada dos comunicadores, dos intermediários, porque a relação usuário-algoritmo, por exemplo, ela não é direta. Né? Quem é que segmenta a rede de informação onde o usuário comum, que é o seguidor, porque existem, né, os usuários não são iguais, existem seguidores e seguidos. Né? Então, a maioria de nós somos seguidores. Quem é que segmenta, inclusive algoritmicamente, o ambiente informacional onde a gente recebe realidade? São esses intermediários, comunicadores, canais, etc. Então, essa é a camada crucial, é uma camada para a qual a política pública tem muito pouca margem de intervenção, por várias razões, né, mas é ela que é onde a agência pública está, por exemplo, né, onde esses setores, né, mais do campo da sociedade civil, da iniciativa privada, estão muitas vezes por conta própria, né, na luta aí, tentando diversificar justamente essa camada dos intermediários. Eu acho que, conseguindo isso, a gente consegue ter um efeito sistêmico ali que vai estar reequilibrando o ambiente de mídia como um todo. Então, vocês da comunicação, do jornalismo, né, estão se reinventando, etc. A gente sabe que é difícil, tem a questão do financiamento, do modelo de negócio, mas né, se eu for colocar uma linha de atuação que é talvez até mais importante que regulação de plataforma, porque as plataformas são lisas, elas não se deixam regular, elas só se deixam regular da forma que elas permitem que seja feito. Então, eu diria que essa camada onde vocês estão é a mais importante para estar atingindo esse equilíbrio hoje. E não precisa ser a mesma visão. Né? Esse mundo comum, ele não é exatamente todo mundo pensar igual sobre a mesma coisa, né? Mas ter essa referência não antagonística, né, aos mesmos problemas, às mesmas questões, né, tá debatendo, né, num equilíbrio ali que leve a esse modelo, né, de fato democrático, porque o oposto da democracia, né, é o fascismo. Né, essa ideia do mundo único, onde um tem todo o bem, o outro tem todo o mal, e que leva realmente eventualmente a eventos extremos, violentos, etc. E, no fim das contas, é isso, né, que todos nós queremos evitar. Obrigada. Eu estou aqui com as perguntas. Queria só agradecer muito a equipe da Pública, porque elas não se materializaram na minha mão, não. Marina Dias, diretora de comunicação, fez a seleção. Danilo foi buscar. Romeu está aqui ajudando. Sofia é a chefe de tudo isso. Muito obrigada. Eu tenho uma pergunta do Guilherme. O Guilherme tem uma letra que não é muito boa, Guilherme, e eu tenho 45 anos e é difícil para mim ler, mas vou tentar. A manifestação de 25 de janeiro mostrou, né, um elemento religioso muito forte. Então, ele ressalta aqui as falas da Michelle Bolsonaro e do Silas Malafaia. E a pergunta é a seguinte: o quão importante é o fundamentalismo hoje no meio digital? E eu vou começar pela Letícia. Isso aí tem que ser outra mesa só para isso. Talvez eu responda com uma parte, um ângulo específico, que, de novo, é essa questão da camada de recrutamento, que é aquelas partes, né, do corpo social brasileiro, sociomidiático, aonde a extrema-direita está meio que sozinha. Né? Então, por exemplo, cidades do interior, né, muitas comunidades online, eu colocaria, não só eu, né, todo mundo colocaria as igrejas também nesse... Existe uma hegemonia muito grande de uma leitura teopolítica específica mais próxima da extrema-direita, porque outras leituras são possíveis. Né? A gente tem o Henrique Vieira, que talvez seja o deputado, né, a figura mais conhecida nessa leitura alternativa do Evangelho, dentro da linha evangélica, etc. Então, assim, hoje o segmento mais extremo, né, da extrema-direita e o segmento evangélico de direita, que é boa parte dessa comunidade, está muito colado.
de fato. Né? Então, às vezes, dá até uma desesperança na gente de como enfrentar, como reequilibrar de novo, né? A diversidade entre igualdade e diferença dentro desse campo, porque está muito numa direção só, está muito homogêneo. Mas eu sempre tento ver o copo cheio, né? Porque, aí, de novo, falando como antropóloga, né? Se você tem um corpo social que está muito homogêneo, significa que você tem muita oportunidade também de estar agindo no sentido de... Porque não existe um grupo cultural onde todo mundo está satisfeito, todo mundo está na mesma direção. Né? Quando se tentou isso com o fascismo, né, deu no que deu. Então, claro que eu imagino que tem uma latência, e alguns estudos, sim, de gente que é mais especializada nessa área, o pessoal do ISER, por exemplo, né, aponta que pode haver latências ali de insatisfação de fiéis, ou mesmo de pastores, de organizadores de grupos de oração, né, dentro de muitas igrejas que não estão exatamente satisfeitos com a direção geral, onde o grande pastor, a grande igreja, né, está levando está colado muito forte na política. Né? A gente tem indicações ainda que né, não estão, em algumas pesquisas até relativamente sistematizado, mas, enfim, de que existe essa oportunidade, vamos colocar assim, de estar diversificando a leitura teopolítica dentro desse próprio campo. Né? E por que eu digo teopolítica? Porque não adianta você chegar numa comunidade dessa com uma linguagem secularizada, né, da democracia que a gente está acostumada, e hoje as duas coisas a gente tem que aceitar, né, que a linguagem para boa parte da população brasileira, que passa pelas igrejas, né, para entender a política, tem que ser falada a língua deles, tem que ser falada biblicamente. Né, e a esquerda tem um pouco de problema com isso, mas se a gente for pensar a SEBS, né, a Teologia da Libertação, existe um lastro histórico na América Latina gigantesco de uma linguagem do socialismo falada através da linguagem bíblica, etc., né, de justiça social, etc. Só que, claro, no campo católico. Né, agora, o grande desafio é estar trazendo isso para o campo evangélico. As pessoas evangélicas, né, boa parte são mulheres negras, pessoas periféricas. Como assim, né, o centro democrático, a esquerda, vai estar se furtando de conversar com essas pessoas? Mas tem que, obviamente, conversar com essas pessoas na linguagem deles. E quem é que vai falar com eles? De novo, a questão dos intermediários. Todo mundo fala do Henrique Vieira, porque parece que só existe o Henrique Vieira. Entendeu? Que tem essa leitura da diversidade, uma leitura teopolítica, né, alternativa, para fazer frente à leitura teopolítica da extrema-direita, que é centrada no Apocalipse, no Velho Testamento, né, na teologia do domínio. Existem inúmeras possibilidades. Né? A Bíblia é um livro total, é um livro riquíssimo. Né? Existem, né, muitas leituras possíveis. De novo, está fomentando essa competição, de novo, na camada de recrutamento. Eu acho que tem uma grande oportunidade aí no caso das igrejas, que ainda precisa ser melhor aproveitada. Muito bem, Nina. Um comentário rápido sobre isso, porque acho que Letícia já explorou bastante. Só para dizer, Guilherme, que eu acho que o elemento religioso ele é um elemento importante na nossa sociedade, na sociedade brasileira, de forma geral. Está havendo uma mudança importante, né, entre, enfim, a predominância mais católica para uma predominância mais evangélica, mas esse é um elemento importante da nossa sociedade. E a construção de narrativas, sejam elas narrativas informativas ou desinformativas, ela se baseia num contexto social pré-existente. Então, no momento em que a religião é um elemento central da vida das pessoas, muito da disputa narrativa e política vai passar também por esses elementos. Né? Eu acho que é importante a gente se dar conta disso, até para a gente não colocar a religião num lugar especialmente problemático, digamos assim. Talvez o especialmente problemático seja o fato como esse espaço está sendo ocupado hoje, como Letícia estava colocando. Né? Ele é um elemento da sociedade brasileira, e aí a gente pode discutir o porquê disso, acho que tem a ver, inclusive, com a ineficiência do próprio Estado, mas a aproximação, né, dessas esferas religiosas com a questão política, eu acho que tem muito a ver com a forma como a própria sociedade brasileira é estruturada historicamente. Certo. Tenho duas perguntas aqui. A primeira está sem nome, então, muito obrigada, quem foi que fez essa pergunta.
Nós criticamos bastante as plataformas hegemônicas, como o Facebook, mas as plataformas nichadas são muito mais opacas e têm enormes problemas, né? Então, essa pessoa cita Getter, Parler, né, que permitem discurso de ódio, fomentam o discurso de ódio, não prestam contas e, além do mais, nem obedecem à lei, né? Muitas vezes não tem nem um representante, você não tem com quem falar, e eu acho que eu incluo nisso o 4chan também. Acho que e aí ele pergunta quais as razões, mas eu vou acrescentar mais, vou acrescentar qual é o perigo real dessas plataformas mais nichadas e se é possível contê-las. Vou começar com você, que respondeu rapidinho a última. É um desafio grande. É um desafio grande porque, em algum momento, acho que foi a Natália que falou das mídias hiperpartidárias, né? Que normalmente, enfim, é uma nomenclatura um pouco controversa, mas se refere a essas mídias que se aproximam de forma muito intensa da defesa de um determinado ponto de vista e, enfim, jogam no lixo qualquer pretensão de imparcialidade e objetividade na construção da informação. Quando a gente está falando de redes como essa, a gente não está falando necessariamente de mídias hiperpartidárias, mas a gente está falando quase de redes hiperpartidárias, né? Tanto, especialmente, o 4chan é um pouco diferente, mas tanto o Getter como o Parler foram criados nesse objetivo de criar espaços para permitir a manifestação de determinados tipos, enfim, do que é considerado como opinião, que estavam sendo barradas em outras plataformas e que, portanto, seguindo esse discurso, que, do meu ponto de vista, não faz nenhum sentido, que é o discurso da liberdade de expressão absoluta, precisariam de um espaço para poder circular. A grande dificuldade da gente lidar com esses espaços é o fato de que grande parte da regulação tem como pressuposto, inclusive, uma quantidade mínima de número de usuários, né? Essa é uma questão que, inclusive, está colocada no 2630, mas está voltando a ser debatida no sentido de você ter um escalonamento das obrigações, né? Ou seja, você tem uma grande quantidade de obrigações que estão colocadas ali para plataformas que têm acima de X milhões de usuários, mas se você tiver entre X milhões e X milhões, você tem que pelo menos fazer tal coisa e para você existir, independente de quantos usuários você tenha, você tem que pelo menos... Então, assim, criar um escalonamento de obrigações, eu acho que é uma possibilidade para lidar com essas plataformas. Eu acho que tem uma coisa um pouco positiva e um ponto de atenção negativo em relação a isso. A coisa positiva é que, assim, essas plataformas, elas, em termos quantitativos, elas são pouco usadas, o que não significa que elas sejam pouco nocivas, mas elas são pouco usadas. Se a gente compara o uso de Facebook, de Instagram, de YouTube com o uso dessas plataformas, é um uso muito menor. Então, eu acho que a gente precisa lembrar desse elemento, porque, às vezes, a gente perde um pouco a dimensão disso. Esse é o lado positivo. O lado negativo é que o fato delas serem menores não significa que a capacidade delas de causar dano seja menor, especialmente considerando que a gente vive num ecossistema comunicacional híbrido e interconectado. Ou seja, os conteúdos que estão nessas plataformas, muito rapidamente, estão também em outras plataformas. E é essa circulação entre as diversas plataformas que acaba aumentando, né, a possibilidade. Então, tem uma outra discussão que não é específica de regulação dessas plataformas, mas que tem a ver também, e que, na verdade, é um ponto que é pouco tocado pela regulação, que é a circulação interplataformas, né? Então, assim, quando você tem, e aí falando de plataformas talvez sejam mais conhecidas, quando você tem um vídeo do Kawaii que é postado no TikTok, quando você tem um vídeo do TikTok que é postado no Instagram, esse é um outro nível de complexidade que, às vezes, pega uma plataforma que é completamente periférica no ecossistema e traz para o centro do ecossistema por conta dessa circulação de conteúdos. Então, acho que é um elemento bem desafiador para a gente precisa pensar sobre. Muito bem. Sim, eu acho que a resposta vai um pouco na linha da Nina, porque algo que aconteceu, né, com a plataformização é que esse modelo do fórum hipernichado, né, os fóruns anônimos, os image boards, onde graçaram ali originalmente a questão do Pizzagate, por exemplo, né, que são esses ambientes hiper radicalizados, sua boa parte formado por homens
homens jovens, né? Isso se popularizou, né? Que é um pouco isso, né? Os aplicativos de mensagens, por exemplo, que permitem a formação de grupos, o WhatsApp, ou talvez principalmente o Telegram, né? Você tem pessoas acessando esse tipo de conteúdo mais nichado que talvez não teriam acessado na web 1.0 ou na web 2.0 pré-plataformização, né? Porque o modelo da plataformização, que é esse da hiperconexão entre as várias plataformas, ele também é relativamente recente, né? Ele data ali depois da crise de 2008, que ele vira hegemônica. Então, é isso. Por um lado, né, eu costumo tratar isso, às vezes, em torno de uma ideia da literatura, que é o dilema do extremista, né, às vezes chamado do dilema do terrorista. Uma organização extrema, ela não pode ser nem aberta demais, porque ela vai sofrer a sanção, mas também não pode ser fechada demais, senão ela não consegue recrutar. A plataformização meio que resolve esse dilema, né? Porque o canal que vai radicalizar não necessariamente é o mesmo que vai recrutar. O canal de radicaliza está lá no grupo fechado do Telegram, onde, né, várias pesquisas já foram feitas, inclusive o grupo que eu trabalhava também tinha um segmento que era, por exemplo, os canais misóginos, os grupos misóginos com discurso extremamente violento, tóxico, desumanizador com relação às mulheres, né? Coisa assim. Eu ficava até preocupada com os bolsistas, sabe? A gente tinha muita bolsista mulher, e aí ficava, por mais que a gente tinha abordagem computacional, né, o conteúdo aparecia e era coisa realmente assim muito violenta, né? É o canal de radicalização, mas as pessoas chegam, o usuário comum ele vai chegar, né, paulatinamente nesse canal de radicalização por outros canais. Por quê? Porque o discurso Red Pill é como a Nina falou. O discurso Red Pill, que é a versão moderada dos canais extremos, misóginos extremos, eles estão na superfície da internet. Eles estão no Instagram, eles estão no YouTube, eles estão, né, no Quai, no TikTok. Então, de novo, tem essa integração ecológica entre os vários espectros, do mais extremo ao mais moderado, que a plataformização permite. Isso é um problema, porque isso aumenta o escopo, né, de recrutamento desse tipo de... a probabilidade, né, de estar alcançando mais gente, não ser punido, né, do que antes eram nichos muito específicos dentro dos image boards, dos próprios chans. Né? Então, a questão da misoginia, eu diria que é um ponto de atenção que a gente até está tendo lá para o caso da política pública, né? Porque são jovens, são adolescentes, às vezes são crianças, né? E não é só o Telegram, né? A gente tem também cada vez mais observado, por exemplo, plataformas de streaming, de gaming, né? Como o Discord, como o Twitch. Agora saiu uma reportagem nos Estados Unidos que até Roblox, por exemplo, que é uma plataforma de jogo de realidade de metaverso, vamos colocar assim, direcionada a crianças, né? Está havendo recrutamento de grupos misóginos extremos nessas plataformas também, porque você tem lá o chat, né? Você está jogando, você abre, você conversa e vai persuadindo, e a família, obviamente, é uma ilusão também se achar que pai e mãe vai controlar isso. Eu tenho um filho de 16, uma filha de 10, 11, assim, e eu tento, né? E eu converso com eles, eu quero saber. Mas, assim, eles têm a privacidade deles. Nenhum pai ou mãe vai pegar o celular do menino de 16, 17 anos e ficar botando controle parental, mexendo. Se você botar, ele vai dar um jeito de... A coisa mais fácil que tem é você... dar uma virada ali num controle parental, alguma configuração que é colocada. Então, é um ponto de atenção muito grande quando diz respeito a adolescentes, porque aí você não pode entrar com aquele viés ostensivo que muitas vezes a gente vê no Supremo, a gente vê no Judiciário, que está aí tentando fazer alguma coisa onde o Legislativo e mesmo o Executivo não está fazendo, porque o perpetrador também é um adolescente, né? Às vezes o perpetrador também é uma criança. Então, eu diria, não tenho assim, uma solução, mas dizer que isso é um ponto de atenção muito grande, que tem relação com a pergunta que foi feita, né? E é algo que é um pouco ainda transpartidário. Né? Teve aquela lei do cyberbullying do Osmar Terra, que foi mais ou menos comemorada pelo governo e bem aceita também por outras partes do espectro político. Claro que ela é muito punitiva, mas assim, né, é algo que abre uma discussão que eu acho que tem que chegar nas escolas, né, tem que chegar na família de uma outra forma, porque é algo que não está muito assim no holofote, né, mas quem estuda vê que a coisa é grave. Né? Ela é grave, e ela está aumentando, e ela está chegando a plataformas que ela não chegava. E, assim, são nossos filhos. Né?
É fácil quando a gente está, é o outro, né, o bandido é o outro e tal, mas, né, quando é o seu filho dentro da sua casa, da classe média, da classe alta, que pode estar sendo, né, capturado também por o que eram os chãs no passado, mas que está bem mais acessível hoje, né, para não falar das mulheres e das meninas, né, isso é óbvio, que são as maiores vítimas, e, de novo, inteligência artificial agora entrando nessa frente com os deep nudes, né? E, claro, a gente fica sabendo dos casos das famosas, né? Da Taylor Swift e tal, mas isso tem sido usado, a gente sabe, corriqueiramente, em escolas, né? Em redes de amigos, para estar, né? Enfim, cometendo essa violência também contra pessoas e usuários comuns. Olha só, estamos chegando ao final. Eu vou terminar com uma pergunta do Gustavo. Obrigada, Gustavo. Vou ainda pegar carona na sua pergunta e fazer mais uma para a gente encerrar. O Gustavo pergunta o seguinte: como trabalhar para verificar as fontes de informação ou as origens nesse cenário que é inundado pelas fake news? Existe uma alternativa? E eu resolvi terminar com a do Gustavo para a gente também pensar de maneira propositiva, né? Somos aqui estudantes de jornalismo, somos cidadãos e cidadãs e cidadãs. E eu queria perguntar, num ambiente em que todo mundo participa politicamente da construção da democracia, mas também da construção do debate público, em que as pessoas estão mais engajadas, embora a comunicação esteja mais fragmentada, qual que é o papel do cidadão nesse momento? A gente deve ficar na disputa de guerra cultural permanentemente, a gente deve relaxar, vamos estudar mais, vamos montar candidaturas, vamos ler a pública, O que nós devemos fazer para lidar com essa situação? Vou começar pela Nina. Ler a pública, certamente. Ler a pública é o primeiro passo. Mas eu acho que é sempre interessante mesmo a gente pensar nessa perspectiva, até para a gente sair de uma sensação de imobilismo, né? Desde que, enfim, eu estou trabalhando com desinformante e tal, nesses últimos anos, é uma coisa que eu me deparo o tempo inteiro, como o nível de complexidade desse cenário muitas vezes resulta numa sensação de que não tem o que fazer, assim. Então assim, se está tudo tão ruim, está tudo tão complexo, deixa para lá, vamos todo mundo, sei lá, dormir, porque... E essa é uma sensação muito ruim, é justamente o contrário do que eu acho que a gente deve fazer, né? Eu acho que entender que uma cidadania ativa é essencial para a gente fazer frente a esses fenômenos é um primeiro elemento para a gente ter assim no cenário. E aí eu acho que quando a gente fala em ter uma cidadania ativa, a gente está falando desde o ponto de vista mais individual até o ponto de vista mais coletivo, né? Então, como verificar a informação? Tem, enfim, alguns passos básicos, né? E aí eu vou chamar também quem quiser visita o Desinformante, a gente tem um passo a passo lá de como verificar a informação. Mas, assim, acho que talvez a prática mais básica de todas seja, ao receber uma informação, jogar num buscador e dar uma olhada se tem outras pessoas falando sobre aquilo ou sobre algo parecido. Qual é a fonte de informação? Você recebeu aquilo referenciando uma fonte de informação? Tem um link? Que fonte de informação é essa? Você conhece? Então, porque muitas vezes a gente vê que o discurso falso, né, que envolve a desinformação, muitas vezes ele se apropria do discurso do ineditismo, né? Então aquilo que você só vai saber aqui, ninguém quer te contar, e que tem muito a ver com as teorias conspiratórias também, né? Aquilo que ninguém quer que você saiba, mas a gente vai revelar para você. Então, é esse tipo de discurso que acaba sendo apropriado para tentar chamar a atenção das pessoas para essas informações falsas. Então, acho que tem esse comportamento individual, né, de a gente ter determinadas práticas que nos protejam, né, nesse ambiente, e construir, eu diria, uma dieta informativa que seja interessante para a gente,
entender o que é que nos interessa e quais são as fontes de informação que a gente pode ir construindo ao longo do tempo. Não vai ser de hoje para amanhã, mas ao longo do tempo construindo confiança, porque tem isso também. No ambiente digital, a gente tem fontes de informação que são muito novas. A Pública é uma exceção de uma fonte independente que está aí há 13 anos produzindo conteúdo de qualidade. Mas a gente tem fontes que surgem e depois acabam, e depois surgem novas, e eram um blog, passaram a ser um site, se tornaram um perfil do Instagram. Então, é muito difícil também para o usuário comum ir construindo confiança, né? É muito diferente das mídias tradicionais. Então, ir construindo essa dieta informativa. Então, isso do ponto de vista individual. Mas eu acho que essa questão individual precisa estar combinada também com uma atuação um pouco mais coletiva, né? Então, se esse é um tema que te interessa, tentar entender o que está sendo discutido em termos de regulação de plataformas, como é que está isso, tem como eu apoiar esse projeto, eu participar das discussões que estão sendo colocadas, o que são as regras do TSE que vão valer para as eleições desse ano? Esse ano são eleições municipais, são eleições literalmente pertinho das nossas casas, assim, que as coisas acontecem. Então, que regras são essas que estão impactando as campanhas? Acompanhar esses processos de construção coletiva, seja via regulação, seja via discussões em espaços coletivos, associações de bairro, condomínios, as comunidades escolares, os conselhos tutelares. Eu acho que hoje a discussão sobre o digital ela perpassa todos os nossos ambientes sociais. Então, o que eu acho que é essencial é a gente sair do imobilismo, né, entender que tem, sim, coisas que podem ser feitas, a gente vai, aos pouquinhos, avançando, a gente não está só retroagindo, o mundo e a democracia não vão acabar amanhã, mas, para isso, o nosso papel é essencial, né? E o nosso papel individualmente, nas nossas práticas individuais, mas também na nossa participação em espaços coletivos. Obrigada, professora. Quem ficou aqui até o final já ganhou estrelinha nesse quesito. Letícia. Sobre essa questão do que fazer, né, o cidadão comum, eu sempre tento espelhar um pouco o que a gente pode aprender com a extrema-direita, né, porque eles são muito bons em mobilizar o senso comum, mobilizar, né, as pessoas comuns. Então, tem essa questão que eu não comentei ainda da meta política, né, porque o que é a meta política? Eles não se, claro, eles se veem como uma força político-partidária normal, vamos colocar assim, né, um partido, uma força, dentre outras, dentro do campo democrático, mas eles têm sempre e necessariamente o segundo nível que, né, o Olavo de Carvalho, Ernesto Araújo, Dugin, né, eles chamam de meta política, e é exatamente isso, que é a política nesse sentido mais existencial, mais corriqueiro, mais cotidiano, mais espiritual, etc. Né? Então, a esquerda não trabalha muito com a meta política, porque, né, a gente trabalha dentro de mediações que já estão dadas na democracia, etc. A gente não pensa muito nesse nível meta, vamos colocar assim. Mas eu acho que, para a pessoa comum, né, se é uma meta política democrática, ainda que não seja colocada numa linguagem política mais explícita, já é um caminho, né, já é uma contribuição, seja, né, dentro da sua comunidade espiritual religiosa, seja dentro da escola, seja no seu círculo de amigos, naquilo que você se interessa, né, se você está sendo uma pessoa que, né, capilariza, externa, né, uma atitude, uma visão de mundo democrática, isso já é uma atuação metapolítica importante. E eu penso também no caso espelhando de novo a extrema-direita, né, o que a Isabela Calil chamou do caleidoscópio. Né? Por quê? Claro, a extrema-direita toda se centra numa figura, que é o Jair Bolsonaro, né, ainda é assim hoje, mas ela tem vários segmentos, né? Muitas vezes, se você for olhar estritamente, até um pouco incompatíveis entre si, se você for pegar, por exemplo, o segmento libertário, ANCAP, misógino, Red Pill, e, sei lá, minha mãe, que acha os militares o suprassumo da disciplina, da ordem, e ela jamais, ela odiaria um conteúdo, né, daquele outro segmento. Mas, calma, gente, minha mãe não votou no Bolsonaro. Tá? Inclusive, ela foi radicalizada para o Centro Democrático pelo Eduardo Moreira, do ICL, que eu acho que é um outro veículo que está fazendo um super trabalho na camada de recrutamento, além da Pública e outros canais.
Mas, enfim, né, essa incompatibilidade não impedia que todos esses eleitores e todos esses segmentos se referissem ao Jair Bolsonaro como um mesmo centro. A questão é que era uma imagem, por isso que é a coisa do caleidoscópio, né? Ele é único e diverso ao mesmo tempo, né? A partir do ponto de vista que você está olhando para aquele centro. Então, eram vários Jair Bolsonaros, vamos colocar assim, ligeiramente diferentes, que eram refletidos em cada um desses segmentos. Então, acho que esse modelo topológico é interessante para a esquerda, o centro democrático, está pensando também, para além dessa coisa, a gente está junto ou não está? A gente pode estar meio junto, meio separado, mas ainda assim caminhando na mesma direção. Né? E aí chega nessa questão do estilo de ativismo, né? Do estilo de política de cada um, porque assim, uma coisa que eu sempre falo, gente, não seja um sommelier de ativismo dos outros. Assim. Isso é feio, isso é chato, você vai ser uma pessoa chata, né? Porque, gente, cada um tem a sua vocação, cada um tem a sua trajetória, o seu caminho de vida, as suas redes. Às vezes, né, alguém quer atuar na igreja, o outro quer atuar na universidade, o outro quer atuar na mídia, no jornalismo. Isso não é problema seu, entendeu? Se a pessoa tem uma meta política democrática, ainda que vocês discordem, né, de um ponto ou outro, um programa ou outro, né, cada um vai fazer segundo a sua vocação, segundo a sua, né, as suas possibilidades. Então, é isso, não tem um caminho único, né, a gente vai encontrando o caminho ao longo do... Eu por exemplo, né, comecei na universidade, uma coisa muito assim, eu quero estar, né, no top da pesquisa mundial, e estou agora no Ministério dos Direitos Humanos, não quero voltar para a universidade tão cedo, mas então, as coisas, as relações que a gente vai fazendo, o caminho que a gente faz, a gente tendo como norte realmente inegociável a questão da democracia, né, eu acho que está todo mundo junto, ao mesmo tempo que não precisa estar andando exatamente, né, no mesmo caminho. Então, eu acho que isso é importante ser colocado também, que fica mais fácil também da gente lidar e tirar um pouco do peso, né? Eu deveria estar fazendo isso. Não, você deveria estar fazendo o que você está no seu caminho para fazer, o que é a sua vocação, né? E juntos a gente vai conseguindo montar esse caleidoscópio pró-democracia para a gente tentar manter vivo aí que é sempre uma utopia, né? Ela nunca se realiza, mas a gente precisa ter isso como farol para conseguir continuar caminhando, né? Tá certo, perfeita fala. Não vamos ser sommelier do ativismo alheio, mas vamos nos engajar. Muito obrigada por ficarem aqui até o final. Muito obrigada, professores. Muito obrigada, Letícia. Nina. Uma salva de aplausos. Obrigada, gente. A gente vai fazer uma pequena pausa e daqui a uns 20 minutinhos a gente começa a próxima mesa, que é sobre como cobrir o governo com independência, com o Rubens Valente, a Juliana Dalpiva e a Fabiana Moraes. Obrigada de novo.